Por que o Ocidente dominou o mundo? As 6 engrenagens da hegemonia ocidental, segundo Niall Ferguson. Ao longo da história moderna, o mundo foi moldado de forma profunda pela ascensão do Ocidente. Países europeus e, mais tarde, os Estados Unidos exerceram um domínio desproporcional sobre a economia, a ciência, a política global e a cultura. Mas como e por quê? É isso que o historiador britânico Niall Ferguson investiga em seu provocativo livro Civilização, Ocidente versus Oriente. Em vez de atribuir o sucesso ocidental à superioridade genética, clima ou casualidades históricas, Ferguson aponta para 6 aplicativos institucionais e culturais que, segundo ele, explicam por que o Ocidente superou o Oriente e por que essa hegemonia pode estar chegando ao fim. Lançado em 2011, Civilização examina o período de 1500 até o presente, buscando responder uma pergunta-chave: por que o Ocidente prosperou enquanto o Oriente ficou para trás? E será que isso vai mudar? Ferguson contesta a visão comum de que o domínio ocidental foi meramente fruto de opressão ou sorte. Para ele, a civilização ocidental desenvolveu certos traços que lhe deram uma vantagem competitiva única. Antes de falar sobre hegemonia, vamos entender o conceito central do livro. O que é, afinal, uma civilização? Para Ferguson, uma civilização não é só uma economia forte ou um exército poderoso. Ela é um conjunto de instituições, crenças, hábitos, ideias e práticas que organizam uma sociedade ao longo do tempo. E por que essa pergunta é tão urgente? Porque por quase 500 anos o Ocidente foi claramente dominante. Enquanto civilizações orientais, muitas delas mais antigas e sofisticadas, foram marginalizadas ou colonizadas. Mas isso mudou? O que explica o sucesso ocidental? Sorte, violência, racismo, tecnologia? Para Ferguson, nenhuma dessas respostas explica tudo. Ele propõe uma visão diferente e ousada. Segundo o autor, o Ocidente desenvolveu 6 killer apps, ou seja, 6 engrenagens institucionais que deram a ele uma vantagem decisiva sobre o resto do mundo. 1. Concorrência. 2. Revolução científica. 3. Direito de propriedade. 4. Medicina moderna. 5. Sociedade de consumo. 6. Ética do trabalho. Cada um desses fatores vai sendo explorado ao longo do livro. E é isso que vamos fazer aqui também, uma a uma. A primeira engrenagem é algo que, à primeira vista, parece um problema, mas, na prática, foi uma vantagem. A fragmentação da Europa, enquanto impérios como o chinês, o otomano, o mongol concentravam poder numa única autoridade central, a Europa vivia num estado quase permanente de concorrência entre reinos, principados, cidades-estados e depois nações. E por mais caótico que isso pareça, esse ambiente gerava inovação. Por quê? Porque cada unidade política
precisava competir para sobreviver. A fragmentação gerava experimentação. Os mais eficientes prosperavam, os ineficientes desapareciam. Isso valeu para a política, para a economia e até para a religião, segundo Ferguson. A reforma protestante, por exemplo, só ganhou força porque havia estados rivais, dispostos a proteger dissidentes do catolicismo romano. Essa competição entre estados criou um ambiente de constante superação, onde novas ideias, novas técnicas e novos modelos de organização social podiam emergir e se espalhar. O segundo aplicativo do sucesso ocidental foi a Revolução Científica. Enquanto em outras partes do mundo o conhecimento era baseado na autoridade, na tradição ou na religião, na Europa começou a surgir um novo tipo de saber, o saber experimental, com nomes como Copérnico, Galileu, Kepler e Newton. A ciência virou motor de mudança, não só no pensamento, mas na prática. Cálculo, navegação, engenharia, armas de fogo, impressão de livros e, mais tarde, a Revolução Industrial. Aqui, Ferguson toca num ponto sensível. A China também era uma potência intelectual. Tinha inventado a bússola, o papel, a pólvora, mas por que não liderou a revolução científica? Segundo o autor, porque faltavam liberdade intelectual e instituições que incentivassem o questionamento sistemático. Na Europa, o próprio conflito entre igreja e ciência forçou a abertura de novos caminhos. Onde havia censura, havia resistência. E onde havia resistência, havia inovação. O terceiro fator é um dos mais subestimados, mas absolutamente central: o direito de propriedade garantido por lei. Em muitas partes do mundo, os bens podiam ser confiscados a qualquer momento pelo governante. Mas, no Ocidente, especialmente na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, surgiu um sistema jurídico que protegia a propriedade privada, inclusive contra o próprio Estado. Onde a propriedade é respeitada, surgem crédito, investimento e segurança jurídica. E isso fez uma diferença brutal. Ferguson compara, por exemplo, os sistemas de colonização na América do Norte e na América Latina. Enquanto no Sul imperava o extrativismo e o controle central, no Norte havia propriedade distribuída, contratos claros e instituições autônomas. Resultado: desenvolvimento de longo prazo, espírito empreendedor e mobilidade social. Até aqui já entendemos 3 das engrenagens que explicam por que o Ocidente ganhou tanta vantagem histórica sobre o Oriente: concorrência, ciência e propriedade privada. Na próxima parte, vamos mergulhar em mais 3: medicina, sociedade de consumo e ética do trabalho. Além de discutir por que o Ocidente pode estar hoje perdendo essas vantagens.